Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, vamos falar sobre alguns temas rapidamente, tá? Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa seu like aí, tá bom? Pra gente tá sempre trazendo aí vídeos, informações e, enfim, tudo que envolve o São Paulo, tá? Bom, vamos falar aí sobre a questão do Crespo, né? De como as entrevistas dele são... ele delega funções. Vamos falar também sobre a questão médica do Lucas. Vamos fazer essa projeção aí do confronto contra o Corinthians e vamos falar também rapidamente aí, vamos falar um pouco sobre a questão do déficit de 31 milhões, tá bom? Mas antes disso aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, tá bom? No vídeo aí, pra gente tá sempre trazendo informação e sempre trazendo aí opiniões sobre o São Paulo, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, vamos falar primeiro sobre esse déficit de 31 milhões, né? O Júlio Casares até postou sobre o assunto. Eu falei um pouco na live com o Ilídio, na Rede Fute Mais ali com o Alexander Vieira sobre isso. Bom, o que eu acho, né? Eu acho que não é a notícia tão ruim, né? A notícia não é boa, nunca é boa quando se trata de déficit, né? Mas na projeção ali, a gente pode trazer como uma notícia menos ruim, né? A gente tem que aí até não tem que festejar, fazer igual ele, como o Casares faz, né? Com essas notícias estapafúrdias, até porque se a situação chegou nesse ponto é muito por culpa do senhor Casares também, né? Mas eu acho que a gente tem que também comemorar um pouco aí sobre essa situação, porque a gente teve um prejuízo menor do que o esperado, né? E tendo em vista que as maiores receitas chegam nesse segundo semestre, então a previsão aí é de superávit até o final do ano. Só vamos ver quanto que vai ser esse superávit até o final do ano, tá bom? Então essa é a minha opinião sobre isso aí, a gente não tem que demonizar tudo até o final, mas a gente tem que ponderar algumas informações, né? Se o São Paulo tá nessa situação, uma notícia que seria tão ruim e não é tão ruim assim, a gente tem que também dar uma ponderada ali. Não precisa também fazer uma festa igual o Júlio Casares fez, mas a gente tem que ponderar algumas situações, né? Bom, falando sobre outro assunto, né? Vamos falar aí sobre a questão do Lucas Moura, né? O São Paulo soltou um boletim médico, né? Sobre a questão do Lucas Moura, né? Até o médico dele falou, né? Que liberou ele para os treinos, mas não liberou ele para jogo, né? Então é um negócio que a gente não entende. Ele vai fazer assim, uma infiltração, ou fez já uma infiltração, acho que hoje, né? Tá fora do confronto contra o Corinthians, mas é provável que ele volte ali no início de agosto, até o meio de agosto, né? Falei com um amigo lá do Papo Tricolor, né? Que ele tem uma informação lá importante com relação ao Lucas. Segundo ele, né, falou com algumas pessoas internamente, mas a previsão do Lucas seria para setembro, né? E aí a diretoria não queria soltar isso aí, essa bomba, né? Eu não duvido que seja isso, tá? Até porque algumas pessoas dizem, até o Sombra comentou que seria em torno de 4 meses essa recuperação, né? Mas a gente aí tem um pouco de receio com relação a isso, né? E aí desde o mês de maio, né, início de maio, que foi aquele jogo fatídico contra o Alianza Lima lá no Peru, que a gente venceu, né, que ele sofreu ali novamente com dores, né, no joelho, depois de voltar do trauma contra o Palmeiras, né, acho que se agravou a lesão, e aí acabou que agora ele tendo que passar um pouco mais de tempo, né, e daí do mês 5 ao mês 9 faria 4 meses, o que faz mais ou menos sentido o que o Sombra falou e o que o nosso querido Rodrigo Monteiro lá do Papo Tricolor comentou lá, falei com ele até no WhatsApp lá, ele comentou sobre isso lá no grupo que a gente tem. Enfim, é uma questão aí bem complicada mesmo aí que a gente tá lidando aí com o Lucas Moura, né? A princípio aí, né, o que o São Paulo traz oficialmente o que o médico falou, a previsão dele seria 3 meses, então bate com o início de agosto. Mas a previsão que tenha lá internamente com segurança seria uns 4 meses, o que bate com a informação até do Sombra do Rodrigo Monteiro, que seria lá pro início de setembro, né? Então vamos aguardar aí, cada dia que passa a gente não sabe direito o que acontece, pelo menos enviaram um boletim médico e deixou a gente a par da situação, né? Bom, falando aí sobre a questão do Crespo, né? Então essa informação aí que trouxe o boletim médico é muito porque o Crespo, né, em suas entrevistas, né, ele delega as funções, né? Ele fala, vai falar de contratação, fala com a diretoria, departamento médico, fala com questões médicas, fala com o departamento médico. Eu vou falar só sobre o campo. Certíssimo, sem tirar nem pôr, Crespo. Eu acho que uma das principais coisas e principais medidas que tá dando certo nessa troca de técnica é a questão do Crespo delegar funções. Então ele não vai fazer igual o Zubeldia, né, que trazia tudo para si, né? Ele não vai segurar essa bucha. Ele vai falar, não, departamento médico, fala com o departamento médico. E aí o Arnaldo trouxe uma informação lá importante, o Arnaldo e o Tironi trouxe uma informação, foi que quando ele falou, ó, o Lucas, departamento médico, fala com o departamento médico. Os jornalistas pressionaram, né, o próprio assessor de imprensa para saber quem era o médico, né? E aí isso aí é uma das medidas que o Crespo utiliza ali para blindar o elenco, se blindar até, né?
para ele, e aí foram para cima do assessor de imprensa, e o assessor de imprensa logo, né, se viu ali teve que fazer alguma coisa. E aí esse boletim médico que o doutor soltou na página oficial, inclusive do São Paulo, quem quiser tá lá, né, enfim, pode falar, e pode ser uma das questões ali que o próprio Zubeldia, o próprio Crespo fez. Delegou a função, segura esse rojão, irmão. Aí o irmão pegou, foi lá e teve que soltar ali. São Paulo teve que soltar o boletim médico no site oficial, né? Enfim, então isso é uma das medidas, das formas que o Crespo não blinda a diretoria, né? Nas suas entrevistas a gente pode ver, e isso aí acho que é um mérito muito dele, é muito importante ali. A diretoria agora tá num mato sem cachorro, porque não tem mais o Zubeldia, né, que blindava, trazia tudo para si. Agora é o Crespo, e o Crespo delega a função, e é isso. Tá certo? Tem que deixar exposto mesmo, para que a gente, a própria imprensa questione quem tem que questionar com relação. Ele só fala de campo, e é isso, e tá tudo certo. Sem tirar nem pôr. O Crespo está certíssimo, tá? Bom, com relação a esse confronto contra o Corinthians, tá, gente? Vamos falar aí sobre isso agora. Bom, é o seguinte, né? Eu espero aí que o São Paulo vença, né? Claro, o confronto, eu sempre torço pela vitória, né? Sempre torço pela vitória. Então eu espero aí que o São Paulo vença jogando bem contra o Corinthians. A previsão que eu acho que quais são os jogadores que vão entrar em campo, né? Seria o seguinte, né? O Rafael no gol, claro, acho que é a mesma formação que foi contra o Red Bull, tá? Talvez com uma mudança ali no meio-campo, de repente colocar o Alisson, o Pablo Maia, alguma coisa assim. Mas eu acredito que ele vá com a mesma formação que enfrentou o Bragantino, né? E, enfim, e eu penso que ele vai trocar alguém do meio-campo, mas por conta de uma questão de descanso, né? Porque o Corinthians descansou no meio da semana. O Corinthians jogou com o time reserva contra o Ceará lá no Ceará, né? E teoricamente aí o São Paulo tá mais desgastado porque jogou contra o Red Bull aí no meio da semana com o time titular. Talvez ele coloque o Pablo Maia e o Alisson justamente para isso, né, para jogar com o meio-campo um pouco mais descansado, né? Mas a previsão é que ele jogue com a mesma equipe, com o mesmo time que jogou contra o Red Bull, né? Que seria o Rafael no gol, o trio de zaga Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, meio-campo Alisson e Pablo Maia, nas alas, né, Cedric Soares e Enzo Dias, ali no meio ali o Oscar, e na frente ali Luciano e André Silva. Eu acho que ele vai com essa escalação, né, para campo. E assim, eu particularmente não acho ruim se ele também colocar se ele mesclar ali o meio-campo com Alisson e o Marcos Antônio, ou Alisson e o Bobadilla, ou sei lá, o Pablo Maia e o Bobadilla, ou Pablo Maia e a Marcos Antônio, ou até mesmo colocar o Marcos Antônio e o Bobadilla. Eu acho que qualquer uma dessas configurações, eu acho que a gente tá bem servido, tá? Embora o Pablo Maia não voltou bem, eu acho que contra o Flamengo ele não foi ruim, ele foi bem até, tá? Mas eu acredito que vai acabar que o Crespo colocar um time um pouco mais descansado, né? Um meio campo mais descansado. Não tem uma opção ali pro Cedric, né? Do que eu vejo, eu colocaria no caso o Lucas Ferreira, mas para tentar fazer aquela ala, mas eu acredito que não vai fazer isso, até porque o Lucas Ferreira ele é mais um ponta do que um ala, mas eu acredito que ele tenha potencial para fazer essa ala. E o São Paulo tá sem ali lateral, né? Lateral direito ali tá sem lateral direito. E aí talvez vá mesmo com o Cedric, que não vai ter muito jeito. Embora eu acho que ele seja muito limitado ali naquela ala para fazer a função de ala, tá? Eu acho que numa linha de quatro jogadores defensivos, acho que ele vai bem, mas numa linha de ala eu acho que ele não vai bem no ataque, né? Bom, eu acho que esse é o time que vai enfrentar o Corinthians no Morumbi, né? Mas eu acho que para mim tá bom, né? É o que a gente tem, tá? Embora eu trocasse um ou outro, que seria essa questão do Cedric, né? Mas de restante, assim, não tem muito o que fazer, tá? O Wendel também não me convence muito ainda, embora eu acho que ele vai crescer muito com o Crespo treinando o time, né? Mas eu acho que nesse momento ali a gente tem que optar pela bola de segurança, que seria o Enzo Dias, né? Eu gosto muito do Enzo Dias, eu sou fã dele, né? Do Luciano também, então acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo, tem tudo para dominar esse meio campo e fazer um jogo. O Corinthians vem, né, até com um time mais descansado que o São Paulo, mas acho que o São Paulo tem tudo para fazer um jogo, principalmente defensivamente bem. Tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. A gente passou por todos os pontos, né? Novidades a gente volta aí para falar sobre o São Paulo, ok? Um forte abraço, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa o seu comentário o que você acha sobre todos esses pontos que a gente abordou aí, tá bom? Um forte abraço e vamos São Paulo.